Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Roberto Bornacin. Um canal, pelo menos dessa série aqui, será dedicado à área de estampagem, de conformação mecânica. Bom, vamos já indo direto ao ponto, né? Hoje irei falar aqui sobre a anisotropia dos materiais. Vamos começar aqui então definindo o que é a anisotropia. Basicamente, a anisotropia, o material anisotrópico, ele exibe várias propriedades, né? Ele tem diferenças em suas propriedades de acordo com a direção cristalográfica, né, com o processo que o material foi submetido. Então vamos falar aqui diretamente sobre o fator anisotropia normal. Então vamos lá. O fator anisotropia normal, ele mede as variações das propriedades do material em relação à espessura. Então, quando você lembra dessa parte normal, ele está relacionando a direção normal do material mesmo, a espessura dele. E para a gente calcular aqui, existe o fator anisotropia, que é dado por essa equaçãozinha aqui, que é o alongamento da largura, o alongamento da largura e o alongamento do comprimento do material. Esse fator aqui, ele é obtido por meio do ensaio de tração. Aí você utiliza, né, a norma que você quer selecionar para o seu trabalho. Pode ser uma norma ISO 6892 ou pode ser uma ASTM68. Varia aí, né, da sua máquina, do seu objetivo. Então, aqui no caso, para a gente calcular o alongamento do material, aqui, né, no ensaio de tração, você pega o comprimento final, divide pelo comprimento, comprimento não, largura. Você pega a largura final e divide pela largura inicial aqui do material, quando você faz o seu ensaio de tração. Aí você divide, né, isso no LN, no logaritmo neperiano, dividido também por LN de TF, que é a espessura final do material, em relação à espessura inicial do material, quando você for fazer o corpo de prova lá que você for utilizar. E qual que é a importância disso daqui? Bom, se vocês analisarem, né, quando o material ele é submetido a uma operação, é desejável que ocorra o menos afinamento possível, né? Que o material não afine muito durante a operação. Por quê? Porque com o afinamento pode facilitar aí o surgimento de fricção localizada, facilitar um aparecimento de trinca, e isso é indesejável aí durante a operação. Fora que também diminui muito a resistência do material no local, né, dependendo do seu alongamento que for deformado plasticamente o material. Então, com base nesse valor aqui, a gente pode, né, com esse parâmetro aqui, a gente tem que sempre levar em conta que quanto maior for ele, mais resistência ao afinamento o material apresentará, né, e mais você pode deformar ele, né, isso fica nítido aqui pela equação, beleza? Então esse aqui é o fator anisotropia normal. Então ele mede a diferença de comportamento do material em relação à sua espessura. É dado aqui pelo coeficiente fator anisotropia normal, ou em algumas biografias você pode encontrar como coeficiente de Langford. Beleza? Então vamos lá. Outro coeficiente que é importante aqui da anisotropia é o coeficiente da anisotropia planar. Esse daí já é outras propriedades que ele mede. Ele já mede a variação das propriedades no plano da chapa, né? Enquanto o normal é em relação à direção perpendicular, ali, que seria em relação à espessura, esse aqui já, né, esse coeficiente ele já leva em relação à direção zero de laminação, a direção de 45 graus de laminação e a direção de 90 graus de laminação, né? Todos esses fatores aqui são calculados pelaquela equação, mas aqui ele leva em consideração a variação na espessura de cada região, né, que você calcula por essa equaçãozinha aqui, em relação ao plano do material, né? E para que você calcula isso aqui? O material ele exibe, né, durante, por exemplo, o processo de embutimento, que já tem um vídeo anteriormente que eu explano sobre ele.
pode ocorrer defeitos, né? E dependendo desse fator aqui do coeficiente da anisotropia planar, o material pode apresentar aí orelhamento com mais facilidade ou com menos facilidade. Então, como que a gente pode... eu vou passar um slide aqui para explicar um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá. Vou explicar o orelhamento para vocês, primeiramente, que é importante. O orelhamento é basicamente o quê? O ocorrimento da falha, do defeito por orelhamento. É o seguinte, quando o material é deformado, o orelhamento ocorre a 0 graus, ocorre para baixo, né? Essa parte aqui, ó, esse relevo aqui, a peça funda aqui, ela faz esse defeito aqui. Quando é 45 graus, ele dobra aqui em relação, ele é dobrado 45 graus. Já quando é 90, ele dobra aqui, fica de uma forma perpendicular aqui, ó, né? Então a parte superior aqui do copo, do processo aqui, ó, ele dobra e fica perpendicular. E vamos lá, só passar mais um slidezinho aqui, né, explicar a direção de laminação, a importância disso. Então, todo material, vamos falar aqui dos materiais conformados a frio, ele tem os grãos achatados, esticados aqui, devido, né, à tensão aplicada, devido ao encruamento durante a laminação a frio dos materiais. Então, consequentemente, nessa foto aqui do autor Chemin Filho, de uma dissertação do mestrado da UFPR, ocorre o achatamento dos grãos aqui. E aí você tem, né, uma característica de encruamento nessa região. Aqui é a direção de laminação, foi aqui passado pelo processo de polimento. Esse aqui é um aço DC06, utilizado na indústria automotiva para os carros mais antigos, não sei se estão utilizando agora, né? Então, você olhando aqui, agora vamos para essa figura aqui. Então, a direção de laminação, que o material foi laminado, é essa daqui. A anisotropia planar, como vocês podem ver, a diferença da variação dele no plano. Então, você pode ver aqui, quando o R0, né, o fator anisotropia 0 graus, é na mesma direção que o material foi laminado. Como vocês podem ver aqui, ó. Nesse valor aqui, no ensaio de tração, você recorta um corpo de prova nessa direção aqui, com as suas respectivas dimensões que são particulares de cada ensaio de tração. 45 graus, você recorta um corpo de prova desta maneira aqui. Logo, você vai ter um corte a 45 graus e um fator anisotropia em relação a 45 graus da direção de laminação do material. Para 90 graus, já é aqui, ó, como vocês podem ver, 90 graus em relação à direção de laminação. Então, você vai ter que usar aquela equaçãozinha para medir esse, para medir esse e para medir esse. E com base nisso, você tem, vamos voltar aqui, o coeficiente da anisotropia planar, que daí você calcula utilizando essas equações e obtém aqui o ΔR. Então agora eu posso falar aqui para vocês, já expliquei a direção de laminação, o que é o defeito do orelhamento. Qual que é a importância dessa equação? Bom, se o valor desse ΔR aqui for menor do que zero, né? Então se eu fazer esse aqui menos esse, mais esse, dividido por 2 for menor do que zero, ocorre o defeito por orelhamento, com preferência na direção de 45 graus. Então isso influencia diretamente nesse valor. Então o orelhamento vai ocorrer em 45 graus aí em relação à direção de laminação e daquela forma lá, né? Então vai deformar aqui 45 graus. Então ele vai abrir para fora, aqui, né? Se a gente for analisar, só aparece aqui, vai analisar, vai abrir para fora 45 graus. Né? Se ele for maior do que zero, né? Se esse valor aqui for maior do que zero do ΔR, ele já vai ocorrer com preferência na direção de 0 e de 90 graus. E aí você vê a importância, né, desse coeficiente aqui para você determinar seu projeto. Tá, mas para mim evitar que isso ocorra, o valor do fator anisotropia tem que ser o mais próximo de zero possível. Né? Isso seria a isotropia do material. O material isotrópico, o ΔR é igual a zero. Mas como não é o caso, né, os materiais dificilmente apresentam
característica isotrópica, os materiais de laminação a frio, né? Você tem que ser o mais próximo do zero possível para evitar aqueles defeitos lá. Beleza? Então vamos prosseguir aqui. E aí temos o coeficiente de anisotropia normal médio, né, que ele mede aquelas características lá, só que ele dá uma média do material. Né, porque quando você vai pegar um aço para você, né, estampar ele, fazer a operação, você geralmente vai olhar esse parâmetro aqui, que é uma forma mais rápida de você medir, em vez de você ficar olhando cada um e ter que calcular, né, cada um deles. Então, utiliza-se um valor médio aí para facilitar. Então, vou aqui apresentar para vocês alguns aços, né, comumente utilizado. Então, temos aqui o aço Bake Harden 210. Né, então, aqui ele passa o RM, no caso, que seria o R médio. Né, então, como vocês podem ver aqui, ó, tem esse valor. O Bake Hardening 260. Então, ele tem um RM de 1,6. Eu só esqueci de avisar também que quanto maior for esse RM, é melhor. Mais resistência ao afinamento o material tem. Você tendo aquela relação com aquela equação. Então, quanto maior for RM, é melhor. Então, logo deduz aqui, né, por essas equações, que os aços Bake Hardening, pelo menos em relação à resistência ao afinamento, oferece um valor maior aqui. Isso varia. Por outro lado, por exemplo, o DP400, você já tem uma propriedade melhor aí para você em relação ao orelhamento. Então, isso varia aí de acordo com o material que você for utilizar. Claro que, obviamente, daí você tem que considerar o coeficiente de encurramento aqui do material, né, que é o aumento de resistência de acordo com a deformação plástica. Aqui a gente pode ver que os aços martensíticos que têm um alongamento baixo, no entanto, uma resistência ao escoamento de 1250 megapascal, ele apresenta baixo coeficiente de encurramento, porque é por causa da característica da martensita, de ser mais frágil, de ter pouco deslocamento por discordância. Então, quando você vai fazer uma análise do material de uma estampagem, você tem que considerar todos esses fatores aqui. Nesse vídeo aqui no caso, eu irei falar somente sobre, como eu disse, eu falei aqui somente sobre o fator anisotropia. Mas em outros vídeos, eu irei falar aqui sobre o coeficiente de encurramento, né, o alongamento, a importância desses outros parâmetros. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostado do vídeo. Né, peço que, se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim que eu possa te ajudar, deixe aí na descrição que eu respondo vocês. Então, obrigado.